Aula de número 4 da nossa escola de teologia. Na primeira aula eu fiz uma introdução sobre por que estudar teologia. Falamos dos propósitos desta escola de teologia. Na segunda aula eu introduzi o tema prolegômenos. Falamos que prolegômenos é uma introdução ao estudo da teologia. Discorremos sobre isso. E na aula de número 3, o Júnior esteve com vocês e ele falou sobre a leitura de livros teológicos. E a aula, para quem não veio, está no YouTube, está lá na playlist da Escola de Teologia. E você pode nos ajudar a divulgar isso gratuitamente. Quem tiver interesse nas aulas pode se inscrever no Telegram, no nosso canal lá. E todos os PDFs das aulas a gente disponibiliza lá. E você não precisa pedir para as pessoas enviarem para você, porque tem um jeito de lá no Telegram mesmo, você clicar e ter acesso a todas as conversas desde o início. E entre as conversas estão lá todos os PDFs das aulas e links e outras coisas mais. Então, assim que você entrar no canal, se inscrever no canal, você vai descobrir como, não sei te explicar aqui, e lá você vai ter acesso às mídias, aos PDFs, está tudo lá no histórico. Esse é o diferencial do Telegram para o WhatsApp. No WhatsApp você entra e no momento que você entra no grupo, você não tem acesso aos anteriores. No Telegram você tem. Então, você que está assistindo a aula pela primeira vez ou pretende se matricular lá, ou entrar, melhor dizendo, no canal, saiba disso. Você não precisa pedir, já está lá. É só você chegar, descobrir um jeitinho. Ah, mas eu não sei como. Dá um Google, você vai descobrir e aí você vai ter acesso a tudo isso, tá bom? Hoje à noite é a minha aula de número 3, é a aula de número 4 da escola, mas a minha aula de número 3 do primeiro módulo. O nosso primeiro módulo de estudos trata da introdução ao estudo da teologia. A teologia se divide em partes, e antes de entrarmos nas partes dela, nós precisamos estudar os fundamentos, os prolegômenos. E é isso que a gente tem feito. E na aula de hoje, eu quero apresentar para vocês a teologia como disciplina acadêmica. Na última aula que eu dei, nós tratamos da teologia como ciência. E nós dissemos que ela é ciência no sentido de que qualquer indivíduo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história, com a Bíblia na mão, usando as técnicas corretas de leitura e de interpretação, porque é nisso que consiste a ciência da interpretação, você usar isso corretamente. Todo mundo é capaz de, em qualquer época, em qualquer contexto, homem ou mulher, chegar às doutrinas bíblicas. As doutrinas bíblicas são o produto do nosso labor, do nosso estudo teológico. A questão agora será a seguinte: como nós chegamos nas doutrinas? Como que a gente chega na doutrina de Deus? Naquilo que a gente afirma sobre Deus? Como que a gente chega nessas conclusões? Como que a gente chega nas conclusões sobre a pessoa do Espírito Santo? Aquilo que nós cremos sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre o que é a igreja, sobre anjos, demônios, oração, etc. Como é que você chega a essas definições ou afirmações de fé? Esse é o processo teológico. E esse processo, por mais que você não curse academicamente um curso de teologia, não tem como você chegar ao que é correto, se não for através de um modo acadêmico. E o que a gente quer dizer com acadêmico? Um estudo bem elaborado, bem feito, como mandam as regras de interpretação bíblica. Então, nesse sentido, a teologia ela é uma disciplina acadêmica, e hoje nós vamos ver quais são os ramos dela,
E é como você aprender a dirigir. No começo, você tem que prestar atenção em todas as regrinhas, não é? Você tem que prestar atenção, não é automático, é mecânico mesmo, é analógico, digamos. Você observa tudo, você sente o motor do carro, é hora de reduzir marcha, é hora de avançar marcha. Eu tenho que dar seta, não, eu vou virar para a direita, eu tenho que dar seta para a direita, e eu estou muito perto, você freia, o peso do pé no freio, então tudo isso você fica ali ligado. Mas com o tempo, você não está mais nem aí, é tudo automático, você dirige, você nem mais conecta, né, de maneira concreta, palpável, perceptível. Eu vou dar seta agora, eu vou reduzir a marcha agora, eu vou frear agora. Fica automático. Com a teologia, e o que eu vou te mostrar hoje é como aprender a dirigir. Você vai perceber que algumas coisas serão extremamente novas para você, mas são extremamente importantes para você ler a Bíblia e para você interpretar a Bíblia, para você ensinar a Bíblia, para você fazer o que tem que ser feito com a Bíblia, para você e para os outros, para você e para a sua igreja, para você e para o seu testemunho cristão. Então, de que maneira a gente estuda teologia academicamente falando? Nós vamos responder a isso hoje e na próxima aula, Deus permitindo. De que maneira eu estudo teologia academicamente falando? E no final eu quero, inclusive, dar dicas de livros para vocês, para cada uma dessas áreas, para você então mergulhar no estudo e no aprofundamento por você mesmo, no que diz respeito a essas coisas. E na segunda aula, hoje, a segunda semana que vem, será a parte 2 da teologia como disciplina acadêmica. Na terceira aula, que será na sexta após a próxima, Deus permitindo, nós vamos falar da teologia, como que eu estudo teologia espiritualmente falando. Então nós vamos tratar da teologia como uma disciplina acadêmica, hoje, os métodos de estudo, a técnica de estudo, hoje e no próximo encontro, na próxima aula, e na seguinte, a teologia como disciplina espiritual. E no final nós vamos perceber que essas duas coisas, o acadêmico e o espiritual, não se desconectam. Porque se estiverem desconectados, não será uma teologia saudável, sã, da perspectiva bíblica. A teologia foi retirada das universidades como ciência, como rainha da ciência, no momento em que a filosofia começou a tratar das questões da fé como subjetivas demais, sem acesso. O Francis Schaeffer chamava das coisas do andar superior, as coisas do indivíduo, intimista, experiência de cada um. Sendo assim, concluíram, se é algo subjetivo para a experiência de cada um, teologia não é uma disciplina acadêmica, ela é só espiritual. E isso trouxe consequências seríssimas, como a gente vai ver ao longo desse curso. Uma delas é que nós dissociamos a ética da teologia. Nós dissociamos a moral da teologia. Nós dissociamos o comportamento cristão, a ética cristã, a moralidade cristã da teologia. Ou seja, o que se crê enquanto ética na sociedade, o que se crê enquanto moralidade, não tem nenhuma ligação, ou eles fazem questão de dizer, não deve ter ligação com a teologia bíblica, judaico-cristã. O problema é que ética nenhuma, moralidade alguma, nasce sem pressupostos. E no momento em que você tirou os pressupostos da visão de mundo judaico-cristã, no momento em que você tirou a teologia como produtora, digamos,
da ética, porque o que é a ética nós veremos? Nada mais é do que a aplicação das doutrinas, do que cremos. Então, a partir do momento que você tira a teologia como a supridora, a provedora, você fica com o humanismo e o relativismo e todos os ismos que hoje a gente tem e que imperam na nossa sociedade. Então, é importante a gente pensar na teologia como disciplina acadêmica, porque mostra para nós que o que a gente faz, a cada momento em que a gente se propõe a ler a Bíblia, não é uma experiência mística, no sentido de eu tenho a minha experiência com a Bíblia, você tem a sua, o outro tem a dele, ou eu nem preciso da Bíblia, eu tenho uma experiência com Deus sem Bíblia, sem igreja, sem ninguém, e eu e Deus nos comunicamos. Aí você transforma tudo aquilo que você crê no produto de uma mística, e chama ainda de cristianismo isso. Ou você trata isso de forma tão acadêmica, que isso não tem qualquer relação com a sua alma, com o seu relacionamento com Deus, e não pode ser assim. Então, a teologia como disciplina acadêmica. Quando a gente fala de teologia, geralmente nos referimos especificamente à teologia sistemática ou dogmática. Já falamos sobre esses termos em aula passada. Então, quando a gente fala de teologia, geralmente a gente pensa só na teologia sistemática. Mas a teologia abrange várias disciplinas acadêmicas que dependem umas das outras. Disciplinas acadêmicas. Então, você entra para a universidade e você vai fazer um curso qualquer, você vai ter lá, na área de humanas, português 1, sociologia não sei das quantas, química não sei de que jeito, dependendo do seu curso. Você vai ter suas disciplinas acadêmicas para você construir o saber no seu campo de estudos. Para nós construirmos o saber no que diz respeito às doutrinas que cremos, as doutrinas que confessamos, as doutrinas que comunicamos, as doutrinas que ditam nosso comportamento, como pensamos, como sentimos, como vivemos ou agimos, para se chegar lá nós seguimos uma via acadêmica. São os vários braços da teologia. Então a teologia, ela abrange várias disciplinas, ela não se resume à teologia sistemática. Desde o início do século XIX, a maioria dos seminários na Europa e nos Estados Unidos, a gente fala do século XIX, porque, por exemplo, esse ano nós estamos completando 150 anos que o primeiro missionário batista chegou no Brasil, em Santa Bárbara do Oeste, cidade do interior de São Paulo. Então nós estamos falando de meados para o fim do século XIX. Mas já existia seminários na Europa desde sempre, desde Reforma Protestante e antes disso. Mas no início do século XIX, a maioria dos seminários europeus, americanos, começaram a definir seus currículos de acordo em 4 ramos. Então, se você fosse estudar teologia, você ia se concentrar em 4 áreas no seu bacharelado em teologia, por assim dizer. Você trata dos estudos bíblicos, você trata da cadeira de História da Igreja, Teologia Sistemática e Teologia Prática. Estudos bíblicos seriam os estudos que te levam a estudar os livros da Bíblia, a introdução a esses livros, o pensamento de cada autor bíblico, a interpretação desses livros. Então você lida com a Bíblia propriamente dita, nos estudos bíblicos. Na história da igreja, nessa cadeira, ou nesse ramo da academia teológica, você vai estudar a história do cristianismo, a história do pensamento,
o cristianismo em seu desenvolvimento missionário, você vai pensar o cristianismo em seu desenvolvimento de pensamento. Quais foram os primeiros pensadores teológicos da igreja depois dos apóstolos Pedro, Paulo, João, aqueles que nos legaram o Novo Testamento? Quem continuou fazendo teologia, respondendo às questões da igreja? Claro que não de forma autoritativa, como os apóstolos, né? Mas quem continuou depois dos apóstolos, sendo os pastores, fazendo teologia, como eles fizeram, como eles foram desenvolvendo aí o pensamento teológico, o que os cristãos começaram a definir, por exemplo, sobre trindade. Você vai ler a Bíblia, você não vai achar a expressão Deus trino, ou trindade, mas a gente sabe que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que a igreja chegou nessas conclusões? Quando foi? Como foi? Você estuda isso dentro do bloco História da Igreja. Então, no estudo bíblico, você lida com a Bíblia em si. Na História da Igreja, você lida com como a igreja lidou com a Bíblia. E na teologia sistemática, você vai cuidar de organizar todos os conceitos, todas as doutrinas, à luz da Bíblia e da história cristã. Então, a teologia sistemática faz você chegar às conclusões práticas. E a teologia prática, que lida com a aplicação de toda essa teologia. Geralmente a gente chama de teologia pastoral. Dentro da teologia prática você vai encontrar teologia ética e outras que nós veremos em instantes. Mas essencialmente, se você fosse estudar teologia num seminário europeu, americano, também no Brasil, dependendo da vertente teológica que você encara hoje, você vai basicamente trabalhar dentro dessas 4 áreas, você vai passar por elas. O estudo bíblico, a história da igreja, a teologia sistemática e a teologia prática. E é muito bom que você entenda a lógica disso. O estudo bíblico, você vai aprender a lidar com a Bíblia. A história da igreja, você vai aprender sobre como a igreja, em sua história, lidou com a Bíblia. A teologia sistemática vai te ensinar a elaborar as doutrinas, a organizar as doutrinas. E a teologia prática vai te ensinar a aplicar isso à sua vida. Então, digamos que, eu digo porque acaba sendo o assunto do momento para adolescentes, por exemplo. Adolescente procura o pastor e fala assim: pastor, eu posso fazer uma tatuagem? A resposta que o pastor vai dar, se ele é um pastor coerente, bíblico, ortodoxo, vai englobar isso aqui tudo. Ele vai ter que olhar para a Bíblia. Ele vai ter que pensar ao longo da história do cristianismo como é que essa questão foi lidada, tratada, aplicada. Ele vai ter que saber sistematizar o porquê sim ou o porquê não, ou depende. E ele vai ter que dizer. Alguém pergunta: eu posso me divorciar? Você vai ter que passar por essas vertentes. Eu posso pintar o cabelo? Eu posso falar em línguas? Você tem que saber lidar com a Bíblia, você tem que saber como que a igreja ao longo do tempo lidou com isso, você vai ter que saber sistematizar o que você crê, você vai ter que saber aplicar isso. É como um médico você o procura para uma consulta, ele passou pelos ramos do saber dentro da universidade, e quando ele então faz um diagnóstico e te prescreve alguma coisa, ele fez isso baseado nos ramos nos quais ele mergulhou para o conhecimento da medicina, especificamente naquele ponto. E isto em qualquer área do conhecimento. Então a teologia ela é uma disciplina acadêmica nesse sentido. Essa divisão é chamada, essa que eu acabei de mostrar para vocês, Bíblia, História, Sistemática e Prática. Essa divisão ela é chamada de enciclopédia pelos teólogos. É a enciclopédia do saber teológico. Seria na medicina a enciclopédia do saber médico, a enciclopédia do saber farmacêutico, do jurídico, dependendo do seu curso.
A enciclopédia envolve aqueles ramos que você precisa estudar dentro do seu ramo de estudos. E essa expressão vem do grego, da ideia, ou significa bem equilibrado, seria a educação bem equilibrada. Está vendo como é que é importante você pensar em termos de equilíbrio na interpretação bíblica? Ou, como os americanos dizem, uma educação que cobre todas as bases. Então, qual é a enciclopédia do saber teológico? Ela envolve Bíblia, história, sistematização do conhecimento, ou organização do conhecimento, e aplicação do conhecimento. Mas, essas 4 partes da enciclopédia teológica podem ser ainda divididas em disciplinas, em matérias agora. Então, digamos que o que eu falei para você aqui atrás, estudo bíblico, história da igreja, teologia sistemática, teologia prática, imagina a universidade, o seu curso. Essas 4 áreas seriam as áreas do conhecimento, as cadeiras, e dentro delas você tem as disciplinas. Então você vai no Instituto de Biologia, lá na UFG, e você estuda várias disciplinas dentro do Instituto de Biologia, por exemplo. Então, dentro dos estudos bíblicos você tem as disciplinas, dentro da história da igreja você tem as disciplinas. A teologia sistemática lança mão de disciplinas, a teologia prática lança mão de disciplinas. E quais seriam essas disciplinas, basicamente? A gente tem elas em 8 categorias, que englobam aquelas 4 cadeiras do saber. As 4 cadeiras do saber, digamos, dão à luz essas 8 disciplinas específicas. Hoje, se o tempo permitir, eu quero me concentrar nas 4 primeiras. E no próximo encontro, na próxima aula, as 4 últimas. E quais são essas disciplinas? É a teologia exegética, é a teologia bíblica, é a teologia histórica, é a teologia filosófica, sistemática, apologética e de polêmica. Olha como isso é importante nos dias de hoje, quando o crente está tão envolvido na política e dizendo mais do que deveria, ou dizendo nada quando deveria. E então, se nós fôssemos crentes muito bem versados nas disciplinas teológicas, a gente saberia lidar muito melhor de um modo polêmico e apologético, como os tempos como estes em que nós estamos vivendo requer de nós. Então, essas são as disciplinas, as disciplinas específicas do acadêmico de teologia. Aí você está dizendo, pastor, mas eu não uso isso. É claro que você usa isso. Você não sabia que usa isso, ou nunca fez questão de saber. Mas a partir do momento que você define ou um modo de comportamento, por exemplo, você está dentro do campo da ética. E você só chega à ética tendo feito a interpretação certa da Bíblia, envolve exegese, envolve teologia bíblica, à luz da história, teologia histórica, porque nós vamos perceber que uma das vantagens de nós estudarmos a teologia histórica é que a gente para de achar que Deus está revelando algo novo, que Ele nunca havia revelado para a igreja. Isso é a maior demonstração de orgulho e vaidade que alguém poderia admitir. Então, quando você está num determinado comportamento aqui dentro da ética, isso é fruto de um estudo bíblico que envolve exegese, teologia bíblica, à luz da história, argumentos colocados de um modo coerente, organizado sistematicamente, que te convenceu, apologética, e portanto você vive assim. Então veja que todos nós, querendo ou não, lidamos
com essas 8 disciplinas do saber teológico. E precisamos delas para viver. Então, por exemplo, você é batista. A maioria aqui. Quem não é batista está presente? Levanta a mão. De onde? Igreja? Vivo por Ti. Vocês batizam crentes ou crianças? Por imersão? Então, tudo isso, veja, está dentro da teologia prática ou pastoral. O fato de você se apresentar como batista, presbiteriano ou outra denominação, faz com que você esteja, digamos, caminhando dentro da teologia prática, pastoral. Por que que nós batizamos como a gente batiza? Por que que a gente serve a ceia como a gente serve? Tudo isso é fruto desse labor teológico que essas 8 disciplinas nos ajudam a lidar com elas. Então nós vamos caminhar por cada uma delas e ao caminhar por elas, eu quero dizer para você, isso vai ensinar você a ler a sua Bíblia. Como é que você tem que ler a sua Bíblia? Às vezes as pessoas perguntam para mim, né, pastor, quando é que o senhor tem seu tempo devocional? Eu digo, toda vez que eu abro a Bíblia para ler, para mim é devoção. Seja preparando um sermão, seja lendo de manhã ou à noite antes de dormir. E ao ler a Bíblia, eu estou automaticamente interpretando a Bíblia, aplicando a Bíblia. É assim que você lê a Bíblia. Então, não pense você que essas disciplinas do saber teológico que compõem a enciclopédia teológica, não pense você que isso é para gente que vai escrever livro de teologia. Não é. É também. Mas é para todo crente que se propõe a ler a Bíblia. Então, o que é teologia exegética, bíblica, histórica, filosófica, sistemática, apologética e polêmica, ética, pastoral ou prática? Vamos caminhar por isso. Primeiro, a teologia exegética. Vamos ver o que a gente aprende dela. A teologia exegética, veja bem, ela responde a seguinte pergunta: o que ensina esse trecho particular da Bíblia? O que esse texto particular, esse versículo, esse trecho, esse recorte bíblico, o que ele ensina? Olha que interessante. Porque muitas vezes a gente vai ler a Bíblia, e como é que você lê a Bíblia? Você lê assim: o que esse texto bíblico significa para você? E aí você acaba fazendo como o mundo pós-moderno tem feito recentemente. Você vai, olha para o texto e vê que tipo de impressão o texto causa em você, e essa impressão que o texto causa em você faz você dizer: olha, para mim o texto está dizendo o seguinte, olha, para mim ou para você o que o texto está dizendo não importa. O que de fato importa para nós é o que o texto em si ensina. E é assim que a gente lê a Bíblia. E você fica surpreso em descobrir que as pessoas não leem a Bíblia assim, na maioria das vezes. Quantas vezes ao longo dos meus anos pregando, pastoreando, eu tenho ouvido as pessoas dizer: pastor, eu nunca tinha entendido isso. Eu sempre achei que era assim. E isso, ao mesmo tempo que pode deixar o pregador lisonjeado, né? Poxa, que bom, eu contribuí para o saber. Na verdade, ele tinha que chorar e dizer: meu Deus, tantos anos de igreja. E o ensino desse trecho particular da Bíblia não havia sido apreendido. Uma coisa é você saber o ensino, outra coisa, o que também muitas vezes acontece, é você sempre sobre o ensino daquele texto, aquele ensino sempre teve claro para você, mas aquele ensino nunca havia te impactado. Isso também acontece muitas vezes. Né? Por isso que é importante o ensino bíblico, sobretudo aquele que é essencial, ser dito de novo e de novo, porque em algum momento aquilo tem que descer do cérebro, da compreensão,
para mover as afeições e o coração, né? Então, a exegese, quando você abre a sua Bíblia, a primeira coisa que você está fazendo, querendo ou não, chama-se exegese. Abre a Bíblia em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí você para e fala: o que isso significa? Quando você quer entender um texto, é a primeira ferramenta com a qual você tem que aprender a lidar para ler a Bíblia. Você tem que aprender a fazer exegese, vem do grego exegesis. E significa o quê? Significa explanação, significa extração do significado. Então, quando você quer extrair o significado, quando você quer a explicação do texto, daquilo que é inerente ao texto, é do texto, é a intenção do autor que escreveu o texto. Quando você quer a explicação disso, quando você quer extrair o significado disso, você precisa saber fazer exegese. Você precisa... Então, para você não achar que é um nome difícil, relacione exegese com extração. Extrair o significado. É isso que a gente faz com a exegese. Você vai extrair o significado. Mas muita gente lê a Bíblia como? Enfiando o significado. Dizendo o que o texto não diz. Ou nem sequer entendendo e não fazendo questão de entender. As duas coisas são um desrespeito com o autor. Você ler uma obra e não entender e falar: não interessa, não entendi, não interessa, é um desrespeito. Você ler uma obra e dar a ela um significado que um autor nunca quis dar ou nunca imaginou, é um desrespeito. Mas a gente faz isso com o maior de todos os autores, Deus. A gente lê a Bíblia, a gente não entende a Bíblia, tudo bem, não entendi, isso é coisa para pastor mesmo, para mim não interessa, e você sequer tem um apetite para isso. Ou você, não, eu acho que significa sim, e não se importa. Agora veja que interessante, porque essa palavra exegese, que significa extrair, explicar, né? Exegeomai, ela aparece em João 1,18. E olha o que diz João 1,18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, quem é esse? Jesus, que está no seio do Pai, é quem revelou o Pai. Essa palavra grega é de onde vem a palavra exegese. Jesus exegetou, vamos dizer assim. Jesus fez a exegese de Deus para nós, ou seja, Jesus extraiu para nós tudo que nós, neste momento da história e da vida, precisamos saber ou conhecer sobre Deus. Não é tudo que Deus é, até porque quando Deus se faz carne em Jesus, Ele de algum modo se limita, certo? É óbvio. Não é tudo que Deus é, mas é o bastante para nós o conhecermos hoje, e foi o que Ele revelou a nós. Então, exegese é isso, é você extrair o sentido, o ensino, é você explicar o significado do texto. E toda teologia começa assim, já que a Bíblia é a fonte do nosso conhecimento. O que é a disciplina dos elementos da teologia? Quais são os elementos da teologia exegética? Quando alguém se propõe a fazer uma exegese inteligente, bíblica, você tem que saber usar os elementos. Primeiro elemento, o cânon. O cânon é a Bíblia. Quais livros fazem parte da Bíblia? Eu estou lidando com um texto bíblico, um texto canônico ou não? Então,
Em linhas gerais é isso, você tem que estabelecer se o texto que você tem diante de você é um texto canônico, reconhecidamente inspirado por Deus, preservado por Deus para nós. E os estudiosos, eles se aprofundam nessas técnicas. Por exemplo, como é que você faz isso? O estudo canônico, o estudo textual. O que é o estudo, a crítica textual? O que podem ter dito os textos originais da Bíblia. Ou seja, qual é o texto bíblico? Tipo assim, imagina, Isaías escreveu o livro dele. Pela primeira vez, Isaías escreveu. Certo? Ele pegou lá o papiro, sei lá se era papiro, o que era. Ele pegou lá o papel e a caneta dele e começou a escrever, inspirado por Deus. Aquele documento que o Isaías escreveu, ele foi copiado. Copiado. Não havia impressora, não havia digitalização, eram feitas cópias do texto sagrado. Cópias eram distribuídas, cópias chegaram em todos os lugares. Agora você imagina alguém fazendo a cópia da cópia, da cópia, da cópia. E multiplica mais cópia. Então, quem garante que essa cópia que eu estou usando agora para traduzir a Bíblia para o português, Isaías para o português, quem garante que essa cópia, já que eu não tenho mais a de Isaías, o original, quem garante que essa cópia é fidedigna? A gente não estuda isso e graças a Deus a gente não precisa desses detalhes, porque tem muita gente boa fazendo isso. Por isso que antigamente, hoje a gente nem faz mais isso, é tudo digital. Você abria a Bíblia e você lembra que vinha escrito assim, ó, ainda vem, de acordo com os melhores textos, ou de acordo com o texto massorético, não sei das quantas, textos receptos, não sei de onde. O que é isso? Porque para você definir se essa cópia da Bíblia que você está usando é uma cópia fidedigna, você precisa da teologia exegética, que vai fazer o quê? Vai trabalhar com a crítica textual, com o estudo canônico. O que isso significa em síntese? Os tradutores, eles recolhem os melhores textos de diversos lugares e épocas diferentes e comparam. E aqueles mais semelhantes, por exemplo, se às vezes está numa palavra ali, Jesus, digamos, e o cara copiou errado, está Jesus, sei lá. Espera aí, a palavra é Jesus ou é Gizós? Aparece em 2 manuscritos Gizós, ou frases inteiras omitidas. E aí o trabalho do estudo canônico, da crítica textual, é pegar esses textos todos diversos, colecioná-los e verificar quais são os mais semelhantes. E sabe o que é incrível nessa ciência? Você tem mais textos assim sobre a Bíblia do que qualquer um dos filósofos gregos que todo mundo hoje venera. Há textos ou cópias dos textos dos filósofos gregos que você tem uma cópia, 2, cópias conflitantes, fica difícil checar a originalidade. Foi Platão mesmo isso aqui? Foi Sócrates mesmo? Foi Epicuro mesmo que escreveu isso aqui? Porque a cópia está tão ruim de ler, está borrado. Mas quando você está lidando com a Bíblia, você tem dezenas, centenas de cópias dos livros bíblicos. Então, veja que não é uma questão de falta de documento para se estudar no mundo acadêmico, é falta de desejo mesmo de querer estudar e falar, não é possível. Documentos tão distintos, tão diferentes, de regiões tão distintas desse planeta, de épocas tão diferentes, você compara os textos, são idênticos. Isso é um milagre, gente, literalmente, não é exagero o que eu estou te dizendo. Esse processo de conservação bíblico é um milagre. Então a teologia exegética, ela se ocupa disso.
colecionar os textos, ver quais são canônicos. Por exemplo, por que você não vai usar como fonte de autoridade para uma doutrina o primeiro livro de Macabeus? Está na Bíblia católica, mas não está na protestante. Por que os protestantes não aceitam primeiro Macabeus como um livro canônico? E a resposta é simples, mas eu não vou respondê-la hoje. Mas nós vamos chegar lá nesse módulo 1, prolegômenos. Como é que os protestantes chegaram nos 66 livros? Como é que os católicos chegaram naqueles outros além dos 66 e assim por diante? Então, quando eu e você vamos fazer exegese bíblica, a gente pula essas 3 partes aqui, ó. Por que a gente acaba pulando? Porque hoje nós temos excelentes traduções no português. Eu e você não precisamos saber hebraico, aramaico, grego. Precisamos? Não. Faria diferença? Faria. Mas você não seria mais espiritual se soubesse hebraico, grego e aramaico. Porque se você fosse mais... Se dependesse de você saber hebraico, aramaico e grego, para você ser mais espiritual, no dia em que você converteu-se a Deus, ou Deus te converteu a Ele, e você recebeu o Espírito, você teria aprendido o dom de língua hebraica, aramaica e grega. Deus te daria o dom. Ele não te deu, você continua fazendo português. Agora, falando português, talvez o inglês, espanhol e outros mais. Mas nós temos hoje em português excelentes traduções, as quais chegaram para nós todas, porque toda tradução, é por isso que eu estou te dizendo isso, toda tradução é um trabalho de interpretação, toda. Se você, tanto que quando alguém vai traduzir alguém, você fala, olha, fulano vai interpretar o pastor tal. Porque ele não vai só traduzir no pé da letra. Por exemplo, uma expressão em inglês, né, se fosse traduzir ao pé da letra, tipo assim, o fulano me fez pular para fora das meias. O que quer dizer isso? No pé da letra você tem que fazer um esforço, pular ou sair das minhas meias. O que significaria isso? Out of my socks. Veja que não é só traduzir fora das minhas meias. O que significa isso? Aí você interpreta. Então esse é o trabalho de quem trabalha em tradução bíblica. Ele faz um estudo do cânon, dos textos, seleciona tal, conhece o hebraico, conhece o aramaico, conhece o grego. A maior parte do Antigo Testamento é em hebraico, pouquíssimas partes em aramaico. Eu vou falar muito sobre isso quando a gente falar do processo de canonização, por isso eu não vou me deter hoje. Então, o tradutor bíblico, o exegeta, que lida mais com a tradução, ele precisa ser perito nesse idioma, que já é um idioma morto, diga-se de passagem. O grego do Novo Testamento não é o grego falado na Grécia. É um grego morto, chama-se grego koiné. É o mesmo grego da Ilíada de Homero. Os gregos clássicos que a gente lê eram koiné. Aqueles gregos, Ilíada, Odisseia, é o grego bíblico, porque era o grego koiné. Mas o grego de hoje não é o grego bíblico. Você vai reconhecer talvez um caractere ou outra, palavra ou outra e tal, uma expressão ou outra, mas se você sabe ler a Bíblia no koiné grego e for ler um documento contemporâneo, você não vai saber ler o contemporâneo, e nem vice-versa. Você tem que estudar o grego bíblico, porque a língua se perdeu, a língua morreu. O hebraico bíblico a mesma coisa. O aramaico a mesma coisa. É óbvio que para um grego hoje, estudar o koiné grego vai ser muito mais fácil que um brasileiro estudar o koiné grego. É óbvio. Mas ele vai ter que estudar para aprender. É óbvio que um judeu hoje, que fala hebraico fluente, nasceu em Israel, fala hebraico, se ele pegar o hebraico bíblico para aprender, ele vai aprender sim, a gente vai demorar mais. Eu não sou hebreu, sou brasileiro. Mas a gente vai ler a Bíblia, a gente pula essas etapas que são fundamentais, são importantíssimas.
Porque nós já temos, graças a Deus, tudo isso acontecendo. Então, por exemplo, um grande missionário batista brasileiro entre os índios da tribo Xerente, ele já pregou nessa igreja há alguns anos, inclusive meu chamado para o ministério pastoral foi ele pregando aqui nessa igreja. Gunther Carlos Krieger, ele trabalhou décadas entre os xerentes, formou o vocabulário, aprendeu as expressões e traduziu o Novo Testamento, e, se não me engano, partes do Antigo para a língua xerente. É o trabalho da vida dele. Hoje, o próximo missionário que chegar lá, o papel dele vai ser pegar o que já foi colocado no idioma, vai ser muito mais fácil. Então, quem está lendo a Bíblia em xerente, está se debruçando sobre o esforço do pastor Gunther Carlos Krieger, que fez esses 3 primeiros passos para eles. Nós, mortais comuns, quando a gente pega a Bíblia, a gente pula esses 3, mas não se esqueça, para você ter a Bíblia aí hoje, no aplicativo do seu celular, foi uma ciência de tradução, de interpretação, uma teologia exegética, certo? A exegese que a gente faz, você está, por exemplo, lendo Gênesis. Você tem que entender qual é o gênero literário de Gênesis. É diferente do gênero literário de Mateus, de Atos, de Cânticos de Salomão. Um é poesia, o outro é narrativa, o outro é história, o outro é profecia. Você tem diversos gêneros literários, e quando você está interpretando a Bíblia, lendo a Bíblia, você tem que entender isso. Você tem que saber quais são os gêneros literários, isso é um trabalho de interpretação. Você tem que entender um pouco da história, da geografia, da cultura do Antigo Oriente Próximo, que é o contexto onde o povo de Deus viveu. Eles eram um povo inserido numa cultura. Então a teologia exegética vai te ajudar a entender isso. Por exemplo, por que Paulo lá em Corinto fala que as mulheres não podiam cortar o cabelo curto igual homem? Você tem que entender a geografia, a história, a cultura da cidade de Corinto, o que acontecia. Isso tudo faz parte da teologia exegética. Por mais que você nunca tivesse ouvido falar desse termo, você acaba precisando dessa ferramenta quando você quer entender determinados costumes. Você tem que entender a introdução de cada livro. Então, por exemplo, eu fiz muito isso aqui quando eu preguei as mensagens naquela série das 13 cartas de Paulo. O que a gente fazia, geralmente? É uma maneira de ensinar você. Você vai ler um livro da Bíblia, o ideal é você ler uma introdução sobre aquele livro da Bíblia. As Bíblias comentadas hoje nos dão muito boas informações. Você vai entender a história, a geografia, a cultura. Você vai ter uma ideia dos termos do autor, saber, né, quem era o autor, como é que ele costumava escrever, qual é o tema central dessa carta ou desse livro. Qual é o esboço desse livro? Quando a gente fazia aqui unboxing Romanos, lembra que eu entregava os esboços para vocês de Romanos? Aí hoje a gente ia ler o capítulo tal e falava, olha, dentro da estrutura de Romanos, nós estamos hoje aqui, ó. Por quê? Porque isso é importante. Por exemplo, o livro do Apocalipse, se você não entender os paralelismos, 7 paralelos contando a mesma história repetidamente 7 vezes. Se você não entender isso, você faz do Apocalipse o que todo mundo fez hoje. Vira um livro de terror. Arrebatado, cadê? Minha mãe foi embora, eu fiquei. Quer dizer, o Apocalipse não tem a ver com isso, né? Então, você precisa entender os esboços e tal. Os princípios de hermenêutica. O que é hermenêutica? Vem do grego hermeneuo, que significa interpretar. Ou seja, hermenêutica, do grego hermeneu, interpretar, ou interpretação. Leia João aí comigo, João 1,42. Olhando Jesus para ele, para Pedro, disse:
Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. E aí o evangelista João coloca essa observação, Cefas, que quer dizer Pedro. Essa expressão que quer dizer, no grego, se você tivesse com a sua Bíblia grega, o original aberto, você não leria que quer dizer, você leria hermeneuo. E hermenêutica, o que é hermenêutica? Hermenêutica é o que quer dizer determinada coisa. É a explicação. Então a exegese estabelece o que o texto diz, o que a palavra diz, a tradução dela. Mas quem dá o significado é a hermenêutica, o contexto e tudo mais. Isso é muito importante. Porque geralmente as pessoas perguntam assim para mim, pastor, o que essa palavra no grego quer dizer? Deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre você saber o significado exato da palavra grega ou hebraica ou aramaica vai ajudar você a entender o significado. O que ensina você a entender o significado, primeiro, óbvio, é a tradução da palavra, é a exegese, o que ela significa, o que ela quer dizer. Mas o contexto vai dizer o que ela significa. É o contexto que vai dizer para nós o que determinada passagem quer dizer. Então, por exemplo, você está lendo Atos capítulo 2, línguas. E você vai ter duas palavras em grego lá para línguas, no grego. Uma vai ser glossa e a outra vai ser dialectos. Glossa é língua, e no grego glossa pode significar o membro da sua boca, a língua mesmo. Minha glossa, minha língua, é assim no português. Eu tenho língua e eu falo uma língua. Então, você saber que glossa significa língua, não ajuda em nada naquele contexto. O que vai explicar para você o que é aquela língua é o contexto. E aí você vai ler Atos 2 e você vai descobrir que, além de glossa, Lucas, quando escreveu Atos 2, ele usou a palavra dialectos, que significa dialeto, idioma. Então, juntando essas duas palavras ali no mesmo contexto, observando o contexto em que diz lá que eles entenderam cada um a glossa no seu próprio dialecto, você fala, poxa, essas duas coisas estão dizendo a mesma coisa. Eles falaram o idioma e cada um entendeu no seu próprio idioma. Então não adiantava eu te dizer, não, aqui é glossa, aqui é dialecto. Então a hermenêutica, que te ajuda a ver o significado, que te ajuda a ver o que quer dizer, ela depende da tradução de palavras, da exegese. Mas a hermenêutica é maior. Envolve contexto, ideia central do autor ao escrever o livro, contexto imediato, contexto antes, contexto depois e assim por diante. Então, por exemplo, hermenêutica, línguas. Paulo está falando em línguas, ou sobre línguas, em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. E ele insere ali o 13, que fala do amor. E geralmente a gente pega aquele texto e prega ele em casamento, usa para casamento, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Renato Russo canta, o povo bebe, fica bêbado, ouve aquilo, chora. Mas não entende que o contexto do amor ali, e se você pegar todas as definições que Paulo deu para o amor em 1 Coríntios 13, não é uma definição exaustiva do amor, mas a pergunta é, se não é exaustivo, por que Paulo escolheu essas explicações para definir amor? O amor é paciente, o amor não arde em ciúmes,
e por aí vai. Por que Paulo escolheu essas? E logo ali entre o capítulo 12 e o 14, que ele está falando de línguas, ele escolheu exatamente aquelas coisas, aquelas virtudes que faltavam nos coríntios. Eles não eram pacientes uns com os outros, eles se orgulhavam uns sobre os outros, eles se envaideciam. E aí Paulo fala: olha, eu olho para vocês e vejo esse pecado, e resumo: falta amor, porque o amor é tudo que vocês não têm e não são. Então isso é hermenêutica. A exegese ajudaria você a entender se a palavra amor que Paulo usou é ágape, é filéu, é eros, mas não te ajudaria em nada se você não entendesse o que é amor, por que daquele jeito, ou dito daquele jeito, naquele contexto, tendo Paulo já escrito o que escreveu até aquele ponto, e o que Paulo escreveria depois daquele ponto, e o que Paulo escreveu naquele capítulo como um todo. Isso é hermenêutica. E você consegue fazer isso. Se você é um leitor atento, lê de novo, vai sublinhando, vai anotando, você é capaz de ir captando isso. Então, a teologia exegética é fundamental para a teologia sistemática, que é o que a gente está aprendendo a fazer. Por quê? Porque todas as doutrinas que a nossa teologia sistemática produz, todas as nossas conclusões teológicas, tudo aquilo que a gente crê, fruto do nosso processo de estudar teologia, tem como fonte principal a Bíblia. Não é a história, não é a filosofia, não é a sociologia, não é nenhum outro campo do saber. A nossa fonte principal é a Bíblia. E se é a Bíblia, eu tenho que saber ler e interpretar para poder extrair as aplicações que eu vou chamar de doutrinas. Então, a exposição da Escritura é básica para a teologia sistemática, porque é a Escritura que fornece o nosso conteúdo de estudo. Está claro isso? O uso da teologia exegética na sistemática. Vamos lá. A teologia sistemática, por outro lado, deve coordenar o ensino de passagens particulares. Então, por exemplo, de novo, a línguas. Lá em Atos 2, não há dúvidas de que as línguas ali eram línguas que remetiam a idiomas onde cada um entendeu. Mas em 1 Coríntios 14, a coisa é mais dúbia. Então a sua exegese de 1 Coríntios 14 vai ter que ser informada pela doutrina que você já tem a partir de Atos 2. Isso é uma regra de interpretação, em qualquer campo do saber. Então digamos que você estivesse lendo Machado de Assis, e Machado de Assis falasse de línguas, e você estivesse lendo Dom Casmurro, e lá o que Machado de Assis fala sobre línguas não ficou bem explicado. Se você é um leitor honesto, você teria que ir em outras obras de Machado de Assis, onde ele falou de línguas, e onde ele falou de línguas de um modo mais claro, para daí você vir para o Dom Casmurro e falar: agora eu entendi. Está claro? É assim que a gente lê qualquer coisa. Então a teologia sistemática, ela é fruto do conteúdo bíblico. Mas na medida em que eu vou formulando as doutrinas a partir dos textos, essas doutrinas formuladas me ajudam a ler os outros textos. E uma coisa alimenta a outra. John Murray, ele escreveu: a teologia sistemática tem sofrido gravemente, de fato, tem abandonado a sua vocação. Como? Ao se desviar da meticulosa atenção que deve dar à exegese bíblica. Você será melhor teólogo, tanto quanto você for capaz de fazer uma exegese bíblica. Ouvir o texto,
entender o texto, extrair do texto o significado. E aí você pega desse texto o significado no outro texto e no outro texto, e você vai colocando isso tudo junto. Isso é fazer teologia sistemática na medida que você vai caminhando. Gerhard Voss, ele afirmou que a teologia é eminentemente um processo no qual Deus fala e o homem ouve. Está vendo como é que você precisa de teologia? E como que Deus fala? Pela Bíblia. E você, ao ouvir Deus, tem que entender Deus. Então, digamos, num diálogo seu com seus pais, ou com o marido, ou com a mulher, ou com a namorada, e de repente você começa a falar algo difícil, a pessoa vira e fala: mas você nunca falou assim, não estou te entendendo. O que é isso? É um processo de exegese. Espera aí, você nunca usou esse tipo de vocabulário? Você nunca falou nesse tom? Deixa eu te entender. Sabe o que é isso na hora da conversa, do DR? Na hora que você está fazendo o DR ali com relação, é uma exegese do sujeito diante de você. Por que você está usando esse tipo de palavra que você nunca usou? Por que você está fazendo nesse contexto? Fora de hora, fora de lugar. E por que você está com essa tonalidade? Entendeu? A gente tem que ler a Bíblia com esses ouvidos. Espera aí. Pedro não fala assim, pelo que eu conheço dos outros textos do Pedro. Por que Pedro está falando assim agora? Curioso que João fala assim, mas Mateus não fala desse jeito. Por que será, né? É assim que a gente lê. Isso é respeito com quem fala com a gente. Não é? Então a teologia é esse processo eminente em que Deus fala e a gente ouve. Joel Bick, ele disse: ao mesmo tempo, exegese e hermenêutica dependem da teologia sistemática. Quanto melhor um intérprete entenda os grandes ensinos da Bíblia, como um sistema coerente, tanto melhor ele entenderá e interpretará suas partes individuais. Ou seja, se você tem uma boa teologia do significado de templo, você vai saber ler Gênesis, você vai saber ler Ageu, que a gente vai começar a estudar domingo, se Deus quiser. Você vai saber ler João, quando Jesus fala que derrubem esse templo e eu reedificarei em 3 dias. Você vai entender o que Paulo quer dizer com o homem da iniquidade sentando no templo de Deus, lá em Tessalonicenses. Você vai entender o que é templo quando você olhar para o Apocalipse. Então, se você tem uma ideia de como Deus se manifestou de Gênesis a Apocalipse, andando com seu povo, quando você chegar nessas passagens que tanta gente deturpa, você vai entender no processo da redenção como é que essas coisas se enquadram. Então, quanto mais doutrina você tem, melhor você entende e interpreta os textos individuais. E quanto mais você interpreta corretamente textos individuais, mais você informa a sua doutrina. Uma coisa depende da outra. A gente precisa disso. Você precisa dormir para ter saúde, mas quanto mais sadio, você dorme melhor. É mais ou menos assim. Uma coisa retroalimenta a outra. Então, o que nós vimos até aqui foi a teologia bíblica. Eu quero a teologia exegética, mas eu não vou conseguir seguir, já deu 1h04, eu acho. Alguma pergunta até aqui sobre a teologia bíblica? Porque eu quero caminhar com vocês adiante e dizer o seguinte: teologia bíblica. Qual é a pergunta da teologia bíblica? O que esse texto quer dizer, né? O que esse texto significa? A teologia exegética, perdão.
teologia exegética. Qual a pergunta da teologia exegética? A pergunta da teologia exegética é essa: o que ensina um trecho particular da Bíblia? E eu quero aqui então recomendar alguns livros para você, ferramentas. Talvez você não vai ler numa sentada, mas vira e mexe você vai recorrer a isso. Eu gosto muito dos comentários bíblicos da Vida Nova. Todos os comentários bíblicos que a Vida Nova publica são confiáveis. Todos os comentários bíblicos que a Shed Publicações publicam são confiáveis. Os do Carson, por exemplo, estão pela Shed. Todos os comentários que a Cultura Cristã publicam são confiáveis. Os comentários que a Fiel publica, essencialmente, são os comentários, aqui eu estou me referindo aos de João Calvino, são confiáveis. Por que eu estou recomendando comentários bíblicos para a teologia exegética? Porque o comentário bíblico é a teologia exegética. Por isso que quando você lê um comentário bíblico, você acha ele seco, não tem tanta aplicação. Porque o propósito do autor que está escrevendo o comentário não é fazer teologia pastoral, necessariamente. É fazer teologia exegética. É interpretar o texto, fazer a hermenêutica do texto. E aí, se você quer um comentário bíblico com teologia pastoral, você vai para um excelente comentário que está em português e que muito pouca gente valoriza, do Matthew Henry, a editora CPAD publicou, um puritano. E ali as aplicações que ele faz, não é o comentário do Matthew Henry resumido, não. Tem ele resumido, tem ele em 4 grandes volumes. E você vai ver como ele... E é interessante, porque quando você lê o Matthew Henry, você vai ver como é que os puritanos do século XVII faziam teologia pastoral, como é que eles aplicavam a Bíblia. É muito interessante. Ao mesmo tempo que você vai entender o significado dos textos, você vai ver as aplicações. Outro teologia pastoral são os comentários do Hernandes Dias Lopes. É teologia pastoral, já é aplicação. Mas a teologia exegética, que é o que você vai aprender, você quer entender por você mesmo, o que significa essa palavra, o contexto, o que significa esse texto. Eu recomendo qualquer comentário da Vida Nova, da Shed, da Cultura Cristã, da Fiel e as Bíblias comentadas, que são boas. Para mim, a melhor que há hoje no mercado é a NAA, Bíblia Comentada Nova Almeida Atualizada. Além disso, para você saber fazer uma boa teologia exegética, é bom você ter panoramas dos livros da Bíblia. E esse panorama que eu estou indicando aqui, da editora Vida, Panorama do Antigo Testamento, editora Vida, do Andrew Hill e do John Walton, editora Vida. Esse livro que é devocional, é fantástico, a forma como ele fala dos Salmos, de cada livro da Bíblia do Antigo Testamento. Então, digamos que você quer entender o profeta Isaías, você vai pegar Isaías, você vai abrir esse panorama do Antigo Testamento, você vai ver o que esses autores, como eles estão colocando Isaías, você vai entender isso vai te dar uma visão, e paralelo a isso, você está lendo o profeta em si, vai te dar mais... Eu costumo dizer que os comentários bíblicos, os panoramas bíblicos, as introduções bíblicas são como lanternas numa caverna, vai te ajudar a ir para o texto bíblico, mas o texto é insubstituível. Você usa a lanterna porque você quer atravessar a caverna. A Bíblia você quer entender e você vai precisar de ferramentas. Uma boa introdução ao Novo Testamento é uma da editora Vida Nova, escrita ou editada pelo Douglas Moo, Leo Morris e o D.A. Carson. Então eu estou indicando uma para o Antigo Testamento, da editora Vida, e uma do Novo Testamento, da editora Vida Nova. E os comentários e as Bíblias comentadas, isso vai ajudar você a fazer sua exegese, você vai extrair o conteúdo do livro, tá certo?
eu fui muito mais meticuloso do que eu esperava ser. Eu queria ter coberto 4 teologias hoje, só cobri uma, teologia exegética, mas ela é fundamental. Portanto, eu quero agora abrir para perguntas para eu poder tentar te ajudar, te responder. Alguém teria alguma pergunta? Amor, pega água para mim, por favor. Só que esse copo aqui é do Júnior, porque ele que pregou domingo à noite. Aí você, está aqui. Eu senti o cheiro. E quem mais? Vamos lá, diga. O microfone. Tem não? Microfone. Só um minutinho. Diga, mocinha. 2 perguntas. A primeira é se a Torá é a mesma do Antigo Testamento que a gente tem hoje, se ela se conservou, e como que os judeus lidam com esse lance de conservação dos textos antigos, se eles são tão criteriosos quanto os historiadores de hoje. Boa pergunta. Torá, estritamente falando, é o livro da lei. São os 5 primeiros livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Estritamente falando é Torá. Mas às vezes se faz referência ao Antigo Testamento como um todo, como Torá. Porque todo o Antigo Testamento se deriva de algum modo da lei, da Torá. Por quê? Olha que interessante. A lei é o Gênesis. O Gênesis localiza o povo de Deus, como Deus criou o mundo, como houve o pecado, como Deus seleciona Abraão, como ele começa um povo, como esse povo vai para o Egito, como Deus liberta esse povo do Egito, como esse povo recebe a lei de Deus, Êxodo 20. E a lei de Deus, a lei de Deus é o divisor de águas, é o que vai tornar o povo eleito de Deus, povo de Deus. E aí a partir de Êxodo 20, o que você tem é lei, é a lei, depois o povo conquista a terra, Josué. A história está contando. Vem juízes, o povo, cada um faz o que quer, estão afastados da lei. Aí começa a surgir profetas para trazer o povo de volta para a lei. E aí o povo começa a escrever suas canções baseadas na lei. Davi vai dizer, eu medito na tua lei. E o que são os profetas, senão o povo sendo chamado de volta à Torá? E o que são os livros de sabedoria, senão o povo de Deus mostrando como é a vida baseada na Torá? E o que são os livros históricos do Antigo Testamento, senão como o povo de Deus se organizou ao redor da Torá de Deus? Então, o coração do Antigo Testamento é a Torá. As outras coisas vão se desenvolvendo. Mas, então, aqui eu estou te dando o que a gente chamaria, bem ralézinho, o que a gente chamaria de teologia bíblica, para você entender como é que a história da redenção vai se desenvolvendo, né, no Antigo Testamento. A sua pergunta é se os judeus foram meticulosos no que diz respeito à Torá. A Torá que nós temos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é exatamente a Torá que eles têm. O processo de canonização dos livros para os cristãos, os livros do Antigo Testamento, os cristãos literalmente receberam os livros sagrados que os judeus preservaram. O processo de canonização do Antigo Testamento passa pelos profetas. Então, no que diz respeito ao Antigo Testamento, a nossa Bíblia é a Bíblia judaica, Antigo Testamento. É a mesma Bíblia. Só que ela é organizada diferentemente. O último livro na Bíblia hebraica não é Malaquias, é 2 Crônicas. Então, mas é só uma questão de arranjo, não muda o conteúdo. E há toda uma explicação para isso que eu pretendo dar quando a gente for tratar da canonização. Mas Malaquias é o último profeta de Deus. Então os cristãos não estão errados. Depois de Malaquias, qual foi o próximo profeta a ser levantado em Israel? João Batista. Malaquias é o último profeta, Zacarias é o penúltimo e Ageu é o antepenúltimo.
sendo que Ageu e Zacarias foram contemporâneos. E Ageu, Zacarias e Malaquias são depois do cativeiro babilônico. Os profetas que viveram no cativeiro babilônico, vocês lembram quais foram? Ezequiel e Daniel. Então, fora Ezequiel e Daniel, que viveram no cativeiro, lá na Babilônia, e Ageu, Zacarias e Malaquias, que profetizaram para Israel quando voltou do cativeiro, os demais profetas são todos de antes do cativeiro, dizendo para Israel: volta para a lei, senão vocês vão ser punidos. Então sim, eles meticulosamente preservaram, é a mesma Bíblia que a gente tem, e assim por diante. O que mais? Teve outra pergunta aqui dentro? Não, né? O senhor falou aí da questão da Bíblia na linguagem grega, hebraica, aramaica. Onde é que entra a Septuaginta nessa aí? Que foi escrita, no caso, em latim, né? Não, grego. Grego. A Septuaginta é o seguinte: a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias, em grego. Tá? E por que ela foi traduzida para o grego? E por que há partes aramaicas na Bíblia? É muito interessante. O povo de Deus, quando foi para o cativeiro, vou começar pelo aramaico. O povo de Deus, quando foi para o cativeiro babilônico, e lá eles ficaram por pelo menos 50 anos, até que Deus levantasse o Ciro, rei da Pérsia, que fez o decreto para eles irem para a terra prometida. Então você imagina, 50 anos fora da sua terra, sem falar o idioma hebraico. Seus filhos começam a nascer, eles não sabem o hebraico. É o que acontece com o filho de brasileiro nos Estados Unidos. Vai para a escola americana, fala o português male-male, não lê direito, porque convive com o americano. Então os filhos dos judeus começaram a conviver com babilônios e foram aprendendo a língua babilônica, o aramaico, aquela língua semítica. E eles foram perdendo contato de algum modo com a lei. E aí algumas passagens, curiosamente, de Daniel, que está na Babilônia, são escritas em aramaico. Agora olha que lindo. Eu não vou saber te dizer quais são. Um bom comentário bíblico em Daniel vai te dizer isso. Se ele não te mostrar isso, ele é um comentário incompleto de Daniel. Mas as partes em Daniel que estão em aramaico, são todas elas referentes à vinda do Messias, são promessas messiânicas. É lindo isso. Então, existem essas partes em aramaico, por quê? Porque era o período histórico em que Deus estava se revelando, mas o povo não falava o hebraico. Tá, o grego, a Septuaginta. Septuaginta vem do grego 70, porque um grupo de aproximadamente 70 pessoas, conhecedores do hebraico, foram convocados para, em Alexandria, que estava sendo construída a maior biblioteca mundial. Eles queriam, não me recordo agora quem exatamente era o cara, eles queriam ter cópias dos grandes clássicos do mundo todo naquela biblioteca, e eles queriam o Antigo Testamento. E aí eles traduzem a Bíblia de Gênesis a Malaquias, traduzem para o grego, e nós temos a Septuaginta, que vem de 70, referente a esses 70 tradutores. E é interessante, porque a maioria dos cristãos do Novo Testamento, que viviam no Império Romano, e que falava grego, e não sabia mais ler hebraico, leu o Antigo Testamento no grego. Leu o Antigo Testamento na versão Septuaginta. Do mesmo jeito que você está lendo a Bíblia, de repente, na ARA, Almeida, Revista Atualizada, ou na NVI, ocorre que todas são o mesmo português, né? Mas eles escolheram, em vez de ler a Torá no hebraico, eles leram a Torá no grego. E aí você vai descobrir, em alguns textos dos autores do Novo Testamento, que muitas citações do Antigo Testamento são no grego, da tradução da Septuaginta, e não do hebraico. Então é uma área fascinante do saber. A diferença é essa. A Septuaginta
foi traduzida lá no Egito, né? E um documento importantíssimo, e está aí até hoje e tudo mais. Só para completar agora essa pergunta que eu fiz, até que eu troquei e falei do latim, e a Vulgata? Quem? Vulgata. Grafa? Vulgata. Ah, Vulgata Latina? Então, a Vulgata Latina eu não me lembro o ano. Ela é traduzida para o latim, São Jerônimo fez a tradução, de Jerusalém, e é uma história curiosa, já ouviram contar? Ele tinha sonhos pornográficos. Ele era solteirão. E ele aprendeu grego, traduziu o grego para o latim. E ele falou, eu não posso ficar sonhando essas coisas. Ele falou, eu vou aprender o hebraico. Estudou hebraico, traduziu o hebraico. Então, se você luta com pornografia, vai estudar hebraico, vai traduzir a Bíblia. Mas a Vulgata Latina, ela nasce assim. Agora, para você conhecer a história das traduções da Bíblia, há um livro muito importante, muito interessante, resumido, mas muito bacana, da editora da Sociedade Bíblica do Brasil. Você procurar lá no site, tem um livro lá, se não me falha a memória, que fala da história. Outro bom livro é um da editora Vida, que se chama Introdução à Bíblia. Ele vai contar também das traduções e tudo mais. Eu vou tratar de traduções quando a gente chegar na canonização. Mais alguém sobre teologia exegética? Pastor, no universo evangélico hoje, a gente percebe uma dicotomia no que diz respeito à leitura devocional e à leitura exegética, né? As pessoas chamam de estudo da Bíblia. Mas, conforme o senhor falou, parece que toda leitura em algum nível vai ser exegética. Porque olha só, me permite uma parte. Se você não souber ler exegeticamente, você vai interpretar mal o texto. Se você interpretar mal o texto, você vai aplicar mal o texto. Se você aplicar mal o texto, você pode até ser edificado, mas foi edificado errado, sobre areia, vai cair, não funciona. Então, a exegese ela é importante para a boa edificação. Uma coisa depende da outra. Exatamente isso. Então, nesse caso, a gente pode concluir que a exegese não é o oposto da leitura devocional, mas ela é contribuinte para essa leitura devocional. A exegese, boa colocação. E nesse sentido, até que nível essa leitura exegética ela se dá na leitura devocional, ou eu posso distinguir esses dois momentos como um momento de estudo? Porque para o Senhor parece que é bem claro, tudo é devoção, mas no mundo evangélico hoje essas duas coisas parecem que são distintas. Então, para quem não quer estudar, ou quer pregar o que quer pregar, sem guardar relação com o texto, não vai dar importância para isso. Mas quem é honesto com Deus, consigo, com o desejo de crescer, o que é uma leitura exegética na prática? Vamos lá, vamos pegar um texto bíblico. O que é uma leitura exegética na prática? Vamos abrir aqui em 2 de Pedro. Digamos que você está lendo devocionalmente Pedro, certo? 2 Pedro, eu estou lendo na NVT. Você tem com sua Bíblia e abre aí a sua Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Exegética devocionalmente. Show. Então, o que você está fazendo? Eu, Simão Pedro. Por que Pedro se chamou de Simão aqui? Ele é Pedro. Simão Pedro. São perguntas que você vai guardando no seu radar. Escravo, apóstolo de Jesus Cristo, escravo e apóstolo. Escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé. Até aqui está claro, não precisa, você entendeu o que está sendo dito ou não. No máximo um ponto interessante, o nome composto, Simão Pedro. Mas você entendeu que Simão Pedro se autodenomina escravo, apóstolo de Jesus Cristo,
ele está escrevendo esta carta aos que compartilham da nossa preciosa fé. E quando ele diz, escreva essa carta aos que compartilham da nossa preciosa fé, ele está escrevendo essa carta para crentes ou descrentes? Crentes. E olha só o que é exegese, o que é hermenêutica, e daí a interpretação. E isso é uma leitura devocional. Olha só, curioso que Simão Pedro, que está escrevendo a carta para crentes, usa uma maneira especial de definir crentes. Quem são os crentes? Aqui em 2 de Pedro 1, quem são os crentes? Leia aí. Quem são os crentes? Hã? Tira a máscara e fala alto, que eu não estou ouvindo. Escravos? Não. Não. Escrevo esta carta a vocês crentes. Não é isso que ele diz. Escrevo essa carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé. Quem são os crentes para Pedro até aqui? Quem compartilha da nossa preciosa fé. Opa! Então não basta dizer que eu sou crente. Escuta, gente, isso aqui é sério. Isso aqui é leitura devocional, exegética, hermenêutica. Ele qualifica crentes. Crentes são os que compartilham de nossa fé preciosa. Então, há um conjunto de coisas que precisam ser cridas para eu me denominar cristão ou crente. E eu vou te dar uma dica, lendo aqui o texto, estou só no versículo 1 ainda. Qual é o pronome que ele usa aqui? Qual é o pronome? Até onde a gente leu, você está com a Bíblia aberta, você está olhando para mim, você está em pecado, você tem que estar olhando na Bíblia agora. Qual é o pronome que ele usa? Nossa. É um pronome, primeira pessoa, do singular, ou do plural, né? Eu, tu, ele, nós. Vós, ele, nós. Quem é nós? Quem é nós? Eu vou ter que começar a pregar assim, tá vendo? Que eu acho que vocês vão aprender mais. Quem é nós, na linguagem de Pedro? Nossa fé. Nossa de quem, Pedro? Dos apóstolos. E aí, se você tem uma teologia certa, você vai lembrar lá de Efésios, Paulo falando do fundamento dos apóstolos. Então, Pedro está dizendo que ele se vê escravo, que ele se vê apóstolo de Jesus Cristo. Ele está escrevendo uma carta para crentes, e esses crentes são qualificados. Quem é crente? Quem compartilha da fé preciosa dos apóstolos. Agora eu posso até aplicar. Como é que eu vou aplicar isso aqui? O que eu creio fundamenta-se nos apóstolos bíblicos ou inventos de doutrina? Porque se o fundamento da minha fé está em inventos de doutrinas, a próxima pergunta, devocional: será que eu sou crente? Porque não importa se você é crente, importa no que você crê. E Pedro está dizendo que tem que ser aquilo que os apóstolos compartilham em comum. E ele chama esse conteúdo doutrinário de precioso. Então, para Pedro, doutrina é algo precioso. Olha quanta coisa, num versículo. É leitura devocional, ou não foi? Olha quanta coisa a gente extraiu. Eu me vejo assim, eu me vejo escravo. Mas um escravo com privilégio, porque eu sou enviado de Jesus Cristo.
E eu compartilho de uma fé que é preciosa, uma fé fundamentada nos apóstolos. E eu tiro de que é nos apóstolos por causa do pronome. Todos os apóstolos, geralmente, quando vão falar de crença, fé ou doutrina, eles falam, nosso ensino, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, lá em Judas. Então, essa é a leitura que eu chamaria de exegética / devocional. Exegética porque você quer extrair o significado. Lembra, exegese? Você extrai o significado. E ao extrair o significado, você aplica. Você cresce. E a gente poderia seguir lendo assim. Essa é a leitura devocional. Agora, se você não leva em conta a exegese, você nunca teria chegado a essas conclusões. Você teria achado que isso aqui é só uma forma de falar. Né? Como quando, já viu o pregador que sobe para falar, fala assim, em vez dele falar na primeira pessoa, né? Então, irmãos, o que eu tenho para falar para vocês hoje à noite, não, o que nós temos para falar para você, nós quem? Não estou vendo mais ninguém aí, estou vendo você. Nós quem? Né? Então não faça mais isso. O que nós temos para compartilhar, não. Você tem para compartilhar. Afinal, Deus deve ter falado com você antes de você vir falar a nós, né? Então, se você lê devocionalmente, com os olhos para interpretar, para compreender, você aplica até melhor. Agora, é óbvio que eu não conseguiria fazer esse tipo de leitura no início da minha vida cristã. Mas você já consegue, no nível de vida cristã em que você se encontra, mastigar esse chiclete bem devagarzinho. Por isso que ler a Bíblia em duplas é muito bom. Eu mandei um PDF para o grupo do Refugiados há um tempo atrás. Vou tentar colocar ele no Telegram, ensinando como é que você lê a Bíblia em duplas. Porque você lendo a Bíblia em duplas, um para o outro, ponderando, por que Pedro se chama Simão Pedro? Vamos ver se lá na primeira carta ele chamou a si mesmo de Simão Pedro? Aliás, faça esse exercício. Abra aí, 1 de Pedro 1, vamos ver como é que ele se chamou lá, eu não me recordo. 1 de Pedro 1. Pedro é doido. 1 de Pedro 1, eu Pedro. Segunda carta, eu Simão Pedro. Você acha que é à toa? Talvez seja, nesse sentido. Mas é interessante. Por que na primeira carta ele só se autodenomina Pedro? E na segunda carta ele se autodenomina Simão Pedro. É assim que a gente lê a Bíblia, fazendo perguntas, fazendo comparações, compreendendo, e assim por diante. Outra pergunta. Jonathan. Pastor, o que poderia ser dito, levando em conta que estamos estudando teologia no contexto de igreja local, para a igreja, o que poderia ser dito para aqueles que desejam sim aplicar essa leitura exegética e também tem sido incentivado também na questão do uso de planos de leituras, em que há um ritmo a ser entendido. Boa pergunta. Essa é a pergunta. Boa pergunta. Existe um plano de leitura em que você lê 25 dias do mês, ou 20, uma coisa assim. E sempre vai te sobrar 5 dias no mês para você meditar em textos mais profundos, ou mais profundamente num determinado texto, ou ganhar tempo e ler o que ficou atrasado. Mas a sua pergunta é boa pelo seguinte: a minha leitura da Bíblia, ela não tem que ser apenas nesse nível de aprofundamento.
Porque se eu não tiver lido a Bíblia repetidas vezes, que é a leitura rápida do ano, a ponto, lembra que eu falei que no início eu não tinha esse conhecimento? Então se eu não ler a Bíblia rápido, a ponto de lendo agora 2 Pedro mais detidamente, a ponto de não me lembrar que em outros contextos os apóstolos sempre usaram o pronome nosso, eu não vou ter aproveitado bem a leitura detida. Entende o que eu quero dizer, Jonathan? A leitura rápida do plano de leitura me faz passar pela Bíblia de novo, e de novo, e de novo, e de novo, ao longo dos anos, e esse passar pela Bíblia vai incutindo. E aí a sugestão é, o que você pode fazer? No nosso caso, a nossa igreja, eu vou começar a estudar Ageu com vocês, Deus permitindo, domingo. A gente vai gastar 2 domingos em Ageu. O que você pode fazer? Começa a ler Ageu antes de mim. Além da sua leitura, arruma um outro tempo, a sua leitura devocional de leitura bíblica, que você tem que fazer, e ela é importante para você fazer esse looping pela Bíblia de novo, e de novo, e de novo, até as coisas irem, penetrando. Aí você vai em Ageu, começa a ler Ageu, já chega no domingo com perguntas para mim, não para me interromper e falar, pastor, não, você vai me ouvir pregar, falar, o pastor respondeu. Você já tem que vir com perguntas. Você já leu o texto antes, você sabe o que eu vou pregar. Ageu 1, de 1 a 15, domingo que vem. Capítulo 1 inteiro, leia, releia, mergulhe, faça suas anotações. Era assim que os puritanos faziam. Ou, terminei de pregar, vai para casa, mergulha de novo naquele texto. Então, você tem que fazer essas coisas sem negligenciar as outras, diria Jesus. Você tem que fazer a leitura da Bíblia toda, para você ir absorvendo, aprendendo como os apóstolos falam, como os profetas falam. E sua mente, a minha mente, a nossa mente é impressionante, ela vai guardando. E aí, em determinado dia ou dias da semana, você se debruça num texto e vai fazer a leitura meditativa. Outra maneira de você fazer a leitura meditativa é na sua leitura anual da Bíblia, rápida, algum versículo te salta aos olhos. Você pega esse versículo, copia nas notas do celular e memoriza ele ao longo do dia. E vai recitando e meditando nisso. Isso é fantástico. Entenderam? Então é muito importante isso. Uma coisa você não pode negligenciar pela outra. Porque tão importante quanto você fazer um mergulho profundo nos mares do Caribe, é você fazer um sobrevoo ali e ver o todo. É lindo todo. Então a gente não é nem um extremo nem outro. É o equilíbrio. Outra pergunta? Certo? Podemos encerrar? Então fica aí a tarefa de casa. Vocês vão fazer a leitura exegético-meditativa, devocional de Ageu 1 para domingo. E venham com perguntas. E me ouçam. Deixa Deus falando. Me corrijam se eu falar errado, aprendam, é assim que a gente cresce lendo a Bíblia, tá certo? Vamos orar? Deus querido, como é bom nos aprofundar no estudo, no ensino da Tua Palavra e das ferramentas teológicas para lermos Tua Palavra, aprendermos a lê-la. Ó Deus, que essa moçada, esses que nos assistem, esses que estão levando a sério o estudo teológico, que o Senhor pegue meus 5 pães e 2 peixinhos e multiplique e os faça crescer. Que eles possam reproduzir isso, multiplicar isso na vida dos outros, para a glória de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a manter a fé preciosa que recebemos dos apóstolos.
Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.